Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos fazer uma live hoje, uma live entre aspas surpresa, né? Porque o dia das nossas lives é sempre nas terças-feiras às 21h30 e aos sábados às 18h. Mas hoje nós temos uma live com a Marli Gonçalves novamente, onde eu e a Marli nós temos tentado organizar as nossas agendas para fazer pelo menos uma live por semana. Para estar trazendo aqui, abrindo um debate sobre ozonioterapia, terapias integrativas, né? Outras terapias. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre PRP, o plasma rico em plaquetas. E aí é uma oportunidade, uma grande oportunidade para que a gente abra para que vocês perguntem, né? Façam perguntas. Às vezes vocês estão fazendo aí as suas terapias, estão trabalhando, e aí surge uma dúvida aqui, uma dúvida ali, e busca na literatura e às vezes não consegue, né, entender o que a literatura está dizendo. E aí a gente abre aqui um debate prático, né, do que tem acontecido nos consultórios, a nossa experiência com os nossos pacientes, a aplicabilidade das técnicas, né, como as técnicas têm sido aplicadas, como a gente tem adotado e efetivado de forma mais assim direta os protocolos, né? Muitos aqui, tudo bem, doutora Mônica? Seja bem-vinda, viu? E muitos perguntam pra gente, né? Mas você segue que protocolo? E como é que é o protocolo, né? Nos cursos estão sempre perguntando, né? Mas e o protocolo? E aí eu sempre gosto de falar, e a Marli também fala muito isso aqui quando a gente está nas nossas lives, que o protocolo ele é bom para nortear, ele existe para te dar um norte. E na ciência isso é muito importante, né? Porque é algo que é uma metodologia que você vai adotar e que quando outras pessoas adotam esta mesma metodologia, a tendência é que eles consigam os mesmos resultados que estamos conseguindo, né? Porém, cada indivíduo é um e a gente termina tendo que modelar, né? Para tornar aplicável aquele protocolo para aquele indivíduo de forma muito específica. Hoje eu separei aqui 7 pontos. A Marli já está aqui, já está esperando eu convidá-la para a gente iniciar nossa live. Eu separei aqui 7 pontos para a gente estar conversando. A gente vai tentar ser bem assim direto, né? Porque é sempre bom ouvir a Marli, a gente vai conversando, a gente tenta pegar aqui as perguntas de vocês. Mas eu vou tentar ser um pouco mais direto para a gente conseguir, inclusive, vencer aqui o nosso roteiro, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui, eu estou esperando, a Marli já está esperando. Pega aqui, pessoal, pega esse aviãozinho aqui, ó. Pega ele, manda para os seus contatos, pessoas que você acha interessante, né? Tá aqui ouvindo o nosso bate-papo. E eu acho que você... Oi, Cristiane, tudo bem? Boa noite, querido. E é bem legal, manda, porque hoje a gente vai falar, ó, vou adiantar aqui o nosso roteiro. Boa noite, tá ascendente ozônio, né? Boa noite, querido. Doutora Mônica, que bom, eu fico feliz, você é uma pessoa muito querida. Espero que você, seu esposo, sua família esteja bem. Bom, hoje a gente vai falar de ferida, uso do bag e do óleo ozonizado. Vou contar aqui uma pequena experiência de uma paciente que recebeu alta essa semana. Quem acompanha no story aí eu coloquei. Uma paciente muito querida que inclusive amanhã nós vamos fazer uma live. Oi, Adriana! Que bom, Adriana, que você está por aqui. Seja bem-vinda, querida. Liliana, prazer te ver aqui, querida. Lilian. Amanhã vai ser com uma paciente chamada Marli Martins, que recebeu alta ontem. Ontem eu fui avaliar o pé dela, tinha uma ferida, uma neuropatia diabética. Nós adotamos um protocolo bem interessante com ela, vocês vão ouvir eu falar aqui. E ontem eu fiquei assim, achei sensacional, fechadinho, cicatrizado, paciente pronto para seguir a vida alta. E a gente adotou um protocolo pós-alta que também vou comentar com vocês vão ver que legal. Vou falar sobre o uso do ozônio para libido, para fertilização. A gente vai falar sobre PRP, e eu vou deixar a Marli falar bastante sobre PRP com vocês. Eu vou falar tudo que a gente trata, tudo que eu já tratei, o que eu tenho acompanhado na clínica. Gordura abdominal e celulite, tá?
dermatite atópica e a recomendação da terceira declaração de Madrid sobre, eles estão trazendo ali, dizendo que estão desaconselhando o uso do ozônio por via venosa. E aí a gente vai explicar isso para você entender direitinho. Deixa eu convidar aqui a Marli para a gente começar. São 20 horas e 5 minutos. A gente vai começando, as pessoas vão entrando. Vocês vão mandando aí o aviãozinho para as pessoas, tá bom? Vamos ver aqui se a Marli consegue conectar. Ela tentou, acho que não deu certo. Deixa eu convidá-la aqui novamente. Sim, Mônica, escuta para você ver, vai ser bem legal, bem interessante aqui esse nosso bate-papo hoje. Oi, Marli, boa noite. Oi, tudo bom? Tudo bem? Como vai? E aí, tá em Brasília ou tá saindo de Joia. Brasília? Não, esse final de semana é meu, em casa. Que bom, Marli, que bom. Bom, Marli, e aí, tá tudo bem? Tudo 100%, né? Tá, graças a Deus tá tudo bem. Então, Tudo tá. tranquilo, né? Ó, eu não sei se você estava vendo aí, eu iniciando aqui, conversando com o pessoal. Tava, Tava? Então, eu separei tava. aqui 7 pontos. E aí, hoje a gente vai conversando, eu vou tentar seguir o protocolo aqui, o nosso relatório, para ver se a gente consegue vencer os 7 pontos. E hoje, eu já vou começar aqui, tô vendo que tem pouquinha gente ainda, vou esperar entrar mais as pessoas aqui. E tem um ponto aqui, Marli, que é uma recomendação da terceira declaração de Madrid. E é um ponto que tem chamado bastante atenção e as pessoas têm me chamado muito, perguntado muito sobre isso para mim. Eu já tenho a resposta, já expliquei, já falei, mas eu também gostaria muito de ouvir você falando a respeito, inclusive as pessoas que aqui estão também, eu sei que as pessoas vêm para cá também para ouvir o seu posicionamento. E como essa live vai ficar gravada, eu já vou começar com ela. Como você diz, né, eu já começo expondo na parede. Olha só, a terceira... Nem me deixou ver a declaração, né? Ó, a terceira declaração de Madrid, ela que é a mais novinha aí, né, se eu não me engano agora 2020, né? Ela vem dizendo o seguinte, que ela desaconselha o uso do ozônio venoso. Marli, explica O pra gente. uso de quê? Ela está O desaconselhando uso de quê? do ozônio por via venosa. Você viu? Você chegou a ver? Pois é, eu não vi. Não viu? Eu Ah, não vi. O ozônio puro ou ozônio no sangue? pronto. Aí você matou já toda a charada e exatamente o que eu expliquei, o que eu estava explicando. Existe um procedimento com ozônio chamado DIP, lembra? Que você fala Que muito. eu também desaconselho. Pronto. Quando eu aprendi ozônio com você, há alguns anos atrás, você já tinha dito isso, já tinha falado, Edinho, essa não é uma via segura e a gente desaconselha isso. A Declaração de Madrid vem trazendo isso agora. Só que causou um certo Bom, burburinho no mundo aí dos ozonioterapeutas. Eu recebi uma mensagem assim, Edis, aqui de Goiânia, Marli. Edis, que história é essa? Então eu não posso mais fazer autohemoterapia maior? Eu falei, calma. Aí eu fui explicar sobre a técnica. não é assim. Explica pra gente isso aí, Marli. Então, por quê? Quando a gente sabe que no passado, né, no passado bem passado, eles começaram a pesquisa com gás ozônio direto na veia, tá? Essa é uma técnica que foi usada muito no passado, muito. No passado, quando eu falo passado, é 1890 e pouco, 1900, por aí, tá? Nessa transição de década. Mas o que acontecia? Naquela época, quando a gente fala no curso que os 5 casos de mortes por ozônio no mundo foram feitos por imperícias de quem aplicou a técnica, foi exatamente lá no passado. Olha aí. Esses 5 casos foram feitos no passado. Por quê?
Porque naquela época o pessoal não tinha essa coisa da embolia, não tinha isso tão presente como nós temos hoje, a questão da embolia. Quando eu comecei a trabalhar com ozônio, eu fazia essa técnica para hepatite C. E os médicos com quem eu aprendi ozônio, eles sempre falavam, olha, quando você for executar essa técnica, você tem que fazer 1 ml por minuto. É perigoso, pode dar embolia, sabe? Eu fui tão recomendada com relação a essa questão do gás direto na veia e vi os riscos que ele causa a um paciente que pode dar embolia, sim, né? Que eu, toda vez que aparecia um paciente com hepatite C na clínica, eu tinha medo. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, é arriscado. Eu sou totalmente contra a DIV. Totalmente contra. Entendeu? Se nós temos a via sanguínea para que o ozônio para que o ozônio seja dissolvido ali no plasma, por que eu vou usar ele direto? Hoje em dia, no mundo, só tem uma forma que o ozônio é feito direto na veia, que não tem jeito, tem que ser dessa forma. Que é para matar o ebola, que são 70 microgramas, 60 ml direto na veia. Mas com um protocolo, só o médico faz, hiper mega eficaz, mas para ebola. Até para hepatite C, hoje a gente já tem um protocolo com a autohemoterapia maior, né? Que foi desenvolvido esse protocolo lá em Cuba. Depois eu tive a oportunidade de ter esse protocolo, um protocolo que foi desenvolvido pelo Dr. Glacos, junto com um médico, Dr. Simonetti, um italiano, que eles começaram a fazer no sangue, né? Então, assim, eu desaconselho, porque é o seguinte, as pessoas não sabem fazer. É uma técnica que não é segura. Eu sei fazer. Você não sabe. O paciente morre, sobra para todo mundo. Principalmente, sobra para todo mundo. Principalmente quando existem essas recomendações bem claras, principalmente nas declarações. Por exemplo, aqui no Brasil, enfermeiros, e a gente está falando para enfermeiros, né, especificamente, a regulamentação para o uso da ozonoterapia, ela tem sido direcionada para profissionais de enfermagem com um mínimo de 120 horas embasado na Declaração de Madrid. Então, a gente precisa ter, as leis estão aí, precisam ser seguidas. Então, a gente precisa tomar esses cuidados. Isso. Né? Então, assim, quando ela vem dizendo que é um procedimento que deve ser feito por médico, pessoal, vamos tomar bastante cuidado com isso aí. Né? Vamos ter bastante atenção, porque é como a Marli está falando. É assim, ó, a gente faz 100 pacientes e dá certo. Um que der errado, e é possível porque as chances de embolia gasosa, ela é muito grande. Ela é gigantesca. É muito grande. Vai dar você já viu, você é prova, você já viu um paciente quando tem um vaso vagal com gás? Pois é. Direto é 100 vezes pior. Pois é. A pessoa não conta. Eu lembro na época que o Dr. Edson, o pessoal da clínica comprou um cronômetro para mim. E eu ficava com um cronômetro ali, fazendo, para ver se dava... E eu ia apertando ele para ver se cada ml ia passando em 1 minuto. Tá vendo? Para você ver. Então, uma pessoa que não tem perícia para fazer, vou fazer... Não, ele não faz 1 ml por minuto, ele vai. Ele vai. E
pode, sei lá, cada organismo é um organismo, aquela velocidade para aquele organismo foi grande, e aí o risco tem. Não, eu recebi algumas mensagens, uma delas foi essa, né, dizendo, e eu expliquei exatamente isso, olha, a autohemoterapia maior, ela é segura, desde que você faça com os devidos treinamentos e tudo, e novamente eu chamo a atenção, existem categorias que não podem trabalhar com essas técnicas venosas, entendeu? Nem a autohemoterapia maior, você tem que olhar direitinho o que manda aí a sua categoria. As categorias que podem trabalhar a emo maior é segura, desde que você faça o que deve ser feito, né? Então, tem todo aquele cuidado, o tempo que o sangue fica exposto. É uma via que a gente chama de sistema fechado, ele não se desconecta. E aí, existem as diferenças venosas, que é a autohemoterapia maior, o que a gente chama de intermediária, né? Que são as vias venosas aí possíveis. Então, assim, isso não está desaconselhado. Isso continua Isso. sendo a orientação que tanto eu como a Marli passa é que você só verifique o que diz a sua categoria para você trabalhar legalmente e seja bem treinado, né? Antigamente, eu lembro que quando eu estava rodando a clínica do Hans, do Glacos e tudo, eu cheguei, na realidade, isso aconteceu na clínica do Glacos. Eles faziam a autoemoterapia maior, eram tipo 5 ou 4 seringas de 60 ml, aí colocava ozônio em uma, pegava 30 ml de sangue, 30 ml de ozônio, homogeneizava e botava para fora. Aí pegava outra seringa, 30 ml de sangue, 30 ml de ozônio, homogeneizava e jogava. Aí ia na quarta seringa. Aí ia 3, 6, 9, 12, 15, 150 ml de sangue. Eu ficava olhando aquilo, eu ficava assim, cara, tem que ter uma forma melhor para fazer isso. Isso aqui não existe. Caramba! Eu falei, isso aqui não rola, né? Sabe? Aquela coisa que você vê que tem que ter uma coisa melhor. E eu vi isso. E eu lembro que a primeira vez que eu fui, em 2006, que eu fui no congresso, passei uma semana lá na Alemanha, e eles falaram de autoemoterapia maior e fizeram uma autoemoterapia maior, uma bolsa que eles tinham lá. Eu falei, cara, aqui é a solução. A solução é essa, né? E eu voltei e falei assim, procurando a bolsa e tudo, e não, doutor, a gente vai fazer com isso, com isso, com isso. E, enfim, chegamos na bolsa, né? Eu falei, não aceita esse negócio de cara. E sem contar o perigo, o risco de contaminação, né? Você tira sangue, tira sangue. Aquilo ali é uma coisa assim incrível. Lá na Alemanha tem eles têm uma bolsinha redondinha, porque eles fazem aquela transfusão, vai e volta, às vezes eles fazem o sistema 3 vezes. O sangue enche, coloca ozônio, desce para o paciente. Aí eles tiram mais sangue, enche, mas tudo sistema fechado, sem nenhum risco de contaminação, sem nada, né? Mas na época eu lembro que cada uma custava R$ 150. Então, quer dizer, totalmente inviável para a gente, né? Era uma coisa assim, é uma coisa, e continua sendo, né? 2019, quando eu voltei lá, eles continuam usando, mas continua sendo inviável para a gente. E o que a gente tem é isso mesmo, é a bolsa de transfusão, o frasco de soro que é siliconizado, e a gente pode usar tranquilamente, e usar com segurança, né? Isso mesmo. Pode, tá aí o sangue, a gente pode tá diluindo o sangue, para que você vai fazer direto na veia? Exato. Existem vários fatores envolvidos aí, né? Tem a questão só do. Eu lembro, a gente foi para o México, eles usam aquele frasco de vidro, né, Marli? Lá e estava, inclusive, demonstrando. Então, as nações, cada país termina trazendo uma forma. O que é demonstrado da forma mais segura é a bolsa de transfusão. E, no entanto, nos cursos a gente mostra utilizando a bolsa e usa a bolsa de soro fisiológico siliconada. Porque olha só, qual é o detalhe disso tudo? Quer ver uma coisa que as pessoas também têm falado muito, Marli, comigo, sobre questão de valores, inclusive ex-alunos nossos. Eles colocam assim, Edson, mas
como é que você está... Você sabe, todo curso a pessoa pergunta isso. Como é que vocês cobram isso? Qual é o valor? E a gente sempre fala a mesma coisa, né? Depende da sua localização, depende da sua cidade, depende de onde você mora. Nós temos aqui, por exemplo, um querido, inclusive, eu quero dar boa noite aqui para todo mundo que está assistindo a gente. Já tem algumas perguntas. Eu tenho aqui o Luiz, que é da minha equipe aqui de marketing. Ele está anotando as perguntas, vai mandando. Daqui a pouquinho a gente começa a responder algumas, tá bom? Não se preocupem, Marli. Toda vez que você anda aqui, fica um monte de gente falando aqui, linda, maravilhosa, não sei o quê, só para você saber, tá bom? Acho que é porque você está de batom bem vermelho hoje. Mas a Marli é maravilhosa mesmo, é uma bem... Agora com máscara, né? Vamos usar pelo menos um batom para... Todo mundo aí falando, só para você saber, eu estou acompanhando aqui também. Você também está vendo aí algumas coisas. E aí as pessoas falam, eu digo assim, ó, um ponto importante quando a gente fala de você fazer uma adaptação, por exemplo, não utilizar uma bolsa de transfusão, utilizar uma de soro fisiológico siliconada. Quando eu e a Marli vai, por exemplo, para um congresso, para um avançado, tá junto com o Calunga, esses grandes nomes aí da ozoterapia, a gente fala sobre isso com eles, né? Ó, a gente usa isso dessa forma. Porque é uma adaptação, até mesmo porque lá em Cuba, eles faziam muito a intermediária, que é com o uso da seringa, exatamente pelo não acesso facilitado da bolsa. Isso, Aqui no Brasil, a gente termina fazendo um pouco dessa adaptação de não utilizar a bolsa de transfusão e usar a bolsa de soro fisiológico, que a maioria das pessoas utilizam aí siliconada. Por quê? Porque se você tem que repassar esse valor, esse custo para o paciente. E às vezes o paciente não consegue, e a gente sabe quantos pacientes no nosso cardápio de pacientes, na nossa lista, são pessoas que não têm tantas condições financeiras assim e precisam do tratamento. E aí a gente precisa fazer os ajustes, né? Que aí vem responder outras coisas que vocês falam sobre protocolos. Por que você não segue esse protocolo à risca? A gente, às vezes, não é que a gente não siga, a gente tem aquilo para nos nortear, mas a gente faz uma pequena adaptação para aquela realidade. Né, Maria? Eu já falei sobre isso aqui numa das lives que nós fizemos aqui, e eu sempre falo que o protocolo ele veio para nortear, né? Mas que existe algumas patologias que tem que seguir o protocolo mesmo. Tem que seguir, porque senão não funciona. Mas não é uma coisa taxada, né? Mas uma coisa, até porque cada organismo é um organismo, reage de uma forma, e aí a gente tem que estar respeitando. Você quer um exemplo? Uma aluna, até que foi ontem, ela falou assim, olha, eu fiz essa... Não foi aluna não, minto. Foi lá na minha clínica. Eu não estava, aí foi uma das meninas que atendeu, aí o paciente, eu fiz a concentração que era exigida, e ele falou que não deu resultado, que não sei o quê, que fez com fulano de tal nessa concentração. Aí me ligaram, falaram assim, e aí, o que a gente faz? Eu falei assim, faça na concentração que ele falou. E aí deu resultado na concentração que ele falou. Pronto. Sim. Né? É aquilo que o organismo dele se adaptou. Né? Então, por isso que não é uma coisa taxada. Né? Repito, alguns protocolos têm que ser dessa forma. Né? Eu sempre cito artrite reumatoide, sempre cito esclerose múltipla. Alguns protocolos precisam ser da forma que está no livro. Mas outros não. Você pode, né, nortear, fazer diferente, ver qual a concentração que o seu paciente se adapta e tudo mais. É isso mesmo. Eu tô conversando com você e acompanhando aqui, tá, Marli? O pessoal tem muita coisa aqui pra gente responder. Daqui a pouco a gente responde. A gente também não pode deixar de dar boa noite. A gente está aqui com Leandro de Brito. É um grande nutricionista aqui em Brasília. Tenho o prazer de trabalhar com ele. Obrigado, Leandro, por nos prestigiar com a sua audiência aqui. A Dani, que é uma paciente muito querida, tem um depoimento dela e da mãe dela. Está aqui falando também, participando. Dani, obrigado pela sua participação.
O pessoal do Iboa, tá, Marli? Tá aqui também, dizendo oi aqui pra gente. Então, pessoal, obrigado, obrigado. E podem perguntar, tem várias perguntas. Daqui a pouquinho a gente fala. Tem uma aqui falando sobre solo ozonizado, o que a gente acha. Para falar sobre o que a gente acha da heparina, uso da heparina na autoterapia maior. Daqui a pouquinho a gente fala também. E a Nádia, que é do Rio, está aqui também com a gente, lá do interior do Rio. Amo, tem aqui a pessoa, a Marley falando, amo vocês, orgulho. Dani, obrigado, pessoal. É sempre bom, tá? A gente, nós temos 22 pessoas aqui. Pega esse aviãozinho, manda aí pro pessoal. Hoje o bate-papo aqui é super legal, vocês já perceberam que é bem técnico, né? Eu e a Marli, a gente procura levar para o lado assim, bem técnico, mas também tentando facilitar na forma de falar. Temos uma colega enfermeira aqui que começou, disse que pagou um curso muito caro de ozônio, Marli, e está morrendo de medo de atuar. Cola com a gente que a gente vai tirar esse seu medo, não se preocupe. Isso aí é mole pra gente, daqui a pouquinho você está trabalhando. Inclusive, uma característica minha e da Marli é que a gente não tem medo de treinar as pessoas para que as pessoas façam o melhor possível. Na verdade, o que a gente mais quer é que as pessoas divulguem o ozônio de forma correta, porque essa é uma técnica muito sensacional. A gente tem aqui a mãe do Renzo, né, que fez o curso com você lá no Rio. Lembra que eu falei dela? Está aqui com a gente também. A Gelane. Gelane, obrigado por você estar aqui. Gelane é uma prova viva de que ela estava lá com o filho dela e eu falei para ela, olha, compra a máquina, faz o curso com a Marli, faz lá o curso de PRP e o que você tiver de dúvida, vem aqui para a clínica, eu vou te ensinar para você ajudar teu filho em casa também, para você fazer isso, ajudar a sua família. A gente pensa assim, tá, pessoal? Para não ficar parecendo também que a gente fica tentando se autopromover. As coisas, tudo no seu tempo. Bom, olha só, não é verdade, Marli? Com certeza. Aprendi com ela, tá? Vou deixar registrado aqui. Essa questão, só um pouquinho. Pode. Se vocês quiserem comer, pode comer. Essa questão de não saber, todo mundo tem esse problema. Às vezes você faz um curso de ozônio e agora? O que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? Com toda a informação que eu tive, pode pegar lá. O que eu vou fazer? Então, pensando nisso, é que a gente montou a residência, né? O aluno vai lá, fica na clínica, ele faz, né, os procedimentos para ele ganhar o quê? Ganhar segurança naquilo que ele aprendeu, que foi muito... Eu sempre falo, 2 dias de curso é muito pouco. Né? E aí o aluno vai ganhando segurança, né, e vai aprendendo, e no final ele pega confiança e segue. Exatamente. Né, e segue. Inclusive, a gente tem aí uma receita do sucesso para essas coisas, né? A gente sempre gosta de instruir as pessoas para que elas sigam esse roteiro, para que elas passem a atender até com mais segurança, né? E proporcionem verdadeiramente um serviço profissional, né? De qualidade para os pacientes. Que é começar com um curso básico teórico. Pessoal, sem pressa. Sabe? Aquela coisa de ir lá e fazer o curso teórico básico, ver lá a história do ozônio, como o ozônio é formado, como a gente faz ozônio, água ozonizada, aquele básico do básico. Acabou o curso teórico básico, a gente vai fazer um teórico prático, básico. Então agora a gente vai fazer aplicar um pouco da teoria, rever a teoria e aplicar um pouco na prática. Feito isso, aí a gente agora faz um curso prático, específico para aquilo. Seja para ozônio, seja para PRP, seja para as outras terapias. Feito isso, a gente agora vai fazer o avançado. E o avançado não é só um. Eu sugiro até que faça alguns, eu já fiz alguns. Depois do avançado, a gente passa aí para os simpósios. E aí, a partir desse momento, o que aconteceu? Você montou uma rede que a gente chama de network. Você começou a conhecer várias pessoas atuando em várias regiões do Brasil, que são os nossos irmãos da ozonioterapia, né, Marli? Temos aí
tantos espalhados aí pelo Brasil afora, que, por exemplo, vou te contar uma experiência. A Gelaine, por exemplo, o Renzo, ele chegou até a minha clínica, lá no consultório para a gente acompanhar ele, através de um colega da ozonoterapia de BH. Ela é de Brasília, ela estava assistindo a live dele, ele tem lá uma lista de profissionais do Brasil, ela falou assim, você conhece alguém em Brasília? Eu falei assim, olha, tem o Eds lá. Ela veio, então a rede está formada, e é importante que você tenha essa rede. Quantos a Marli passou para mim? Quantos? Eu tenho uma experiência, eu vou contar a experiência rapidinho do início da minha atuação com a Marli, só para vocês terem uma ideia como funcionou. A Marli, um dia a gente estava num lugar, ela falou assim, quer aprender ozônio? A hora é agora. Porque vai avançar, vai chegar um dia que é o que a gente está vivendo agora. Muitas pessoas vão conhecer, vai se propagar e tal. Quer, Gil? Quer. E ela falou, então tal horário, tal hora. Pessoal, a tal hora que ela falou, era tipo assim, eu saí daqui de casa, estava escuro, era tipo 6 horas da manhã, assim. E ela tá, bora, Dinho, bora, a gente tem que ir e tal. E aí a gente entrei no carro com ela, aí rodava a gente mora aqui em Brasília, de carro, que a gente fazia o atendimento domiciliar na época. E aí, pegando a malinha dela, indo para um lado, para o outro, correndo. Passamos alguns dias lá. Depois ela precisou fazer uma viagem, onde ela ia ficar alguns dias, não sei se eram uns 10, 15 dias fora. E ela falou assim, olha, não posso deixar meus pacientes abandonados. Eu já sei que você dá conta. Vai lá, eu quero que você atenda. E eu fui e comecei a atender. E eu comecei a atender com ela ali, né? E fazendo. E com isso, o que foi acontecendo? Eu fui botando network. Ela retornou e falou, agora você vai comigo para São Paulo fazer um curso avançado lá. Aí lá ela me apresentou o Vilfredo, me apresentou Calunga, me apresentou Benjamin, me apresentou um monte de gente da ozonoterapia. E aí, sou peixe pequeno, mas assim, esse network é super legal. Um dia eu estava na minha casa, o Vilfredo estava mandando artigo para mim de novidade da ozonoterapia. Não é? E a gente foi para o México, chegou lá, o Calunga abraçando a gente ali, não, e passeou com a gente lá na cidade, e a gente estava ali muito próximo. Esse network é muito importante, ao ponto que, um belo dia, em um dos avançados no México, a gente teve a ideia, eu e a Marli, de tentar trazer o Calunga para o Brasil, para dar um curso, esse mesmo curso que nós tivemos lá aqui. E aí, no primeiro convite, qual foi a resposta? Eu vou, com certeza. Então, dia 26, 27, 28, ele vai estar aqui no Rio de Janeiro. Está aí nas nossas redes sociais para vocês entrarem, fazer as inscrições. Não percam, pessoal. Não são muitas vagas. O local é pequeno para a quantidade de pessoas. Se eu não me engano, são 40, 45 pessoas. Até mesmo para que a gente consiga dar a prática, porque esse é um avançado com prática, onde é o Calunga que vai estar fazendo. A gente vai estar ali. E vocês vão ter pessoas do Brasil inteiro. Então, o conselho que ela me deu um dia, eu estou dando para vocês. Entendeu? Não perca essa oportunidade, porque ela é realmente muito interessante. Toda live que a gente faz, sempre tem gente, eu quero fazer, então cuidado. Porque a gente, daqui a pouquinho, a gente vai começar a fazer uma lista de espera para um próximo. E um próximo, aí agora depende dos horários do Calunga, né? Porque ele dá curso aí no mundo inteiro e aí a gente não sabe quando isso vai ser possível. Muito bem. Olha só, Marli, avançando mais um pouquinho aqui no nosso assunto, deixa eu ver só se tem alguma pergunta aqui, porque as pessoas vão fazendo algumas perguntas. Fala pra gente sobre essa questão do uso da heparina na autoimunoterapia maior. Já vou dizer o porquê. Porque as pessoas falam assim pra gente, mas lá na Declaração de Madrid, desaconselha o uso da heparina. Mas tem um detalhe lá que é a quantidade. A quantidade lá é uma quantidade muito grande que a gente não usa essa. Marli, como é que a gente usa a heparina? Não usa. Então, é uma coisa que eu já sempre explico para meus alunos. Ele não aconselha, mas é uma quantidade muito grande. O que a gente usa para usar, que a gente coloca na bolsa, é 0,2. 0,2, 2 traços, né, de heparina. Essa quantidade não dá trombocitopenia, tá? Ela não sabe, não há nenhum risco para o paciente. É 0,2, é muito pouco, muito pouco. E uma questão assim que, uma experiência minha, né? Quando eu comecei a fazer autoemoterapia, eu tive muito problema com citrato.
sabe? Pacientes tinham tremores, taquicardia, com citrato. E aquilo estava se tornando uma coisa assim bem complicada, né? E aí foi quando eu peguei, conversei com o Glaxo na época, né? Isso foi lá em 2004, 2003, por aí. E eu falei, olha, está acontecendo isso, eu vou ter que parar esse procedimento porque os pacientes com citrato estão dando essas reações. Aí, naquela época, ele falou para mim, use heparina, 0,2 ml, que como o Glaxo foi muito ligado, foi muito ligado à ozonioterapia italiana, e era o que eles usavam na Itália na época. Aí eu, você posso usar? Ele falou, posso. Então, desde aquela época até os dias de hoje, é o que eu uso na minha autoterapia. 0,2, gente. Não vai dar trombocitopenia, não existe essa chance de dar. Se fosse assim, meu carro-chefe é a autoterapia. Eu já teria tido alguma intercorrência, e eu nunca tive intercorrência nenhuma com relação a isso. Não. É super seguro, super seguro. Tá? Aí perguntam assim, mas aqueles pacientes que tomam xarelto, né? Eu falei assim, gente, a mesma coisa, pode fazer, é seguro, entendeu? É seguro. Isso é verdade, pessoal, isso é seguro mesmo. Eu tenho uma preocupação também, não só eu, Marli também tem, os colegas, e a gente percebe que cada vez que a gente faz as lives, mais pessoas, tem uma pergunta muito interessante do Célio. Célio, daqui a pouquinho a gente já vai te responder, tá bom? O que acontece? Lá na Declaração de Madrid, eu esqueci a página. Eu tinha notado isso porque essa pergunta também é muito recorrente. Eles colocam uma quantidade grande que eles vão falar da trombocitopenia. Mas é uma quantidade de heparina grande. Pessoal, 0,2 é uma dose muito segura. Muito segura, tá? Muito segura. É uma dose muito segura. É o nosso carro-chefe, a gente só usa isso. A gente aceita quando os colegas... Aí, por exemplo, a gente tem o doutor Sérgio, uma pessoa que eu gosto muito lá em São Paulo, ele fala, eu não uso heparina, eu só uso ACD. Inclusive, ele compra as bolsas já com ACD. E eu falei, doutor Sérgio, tá tudo certo. Mas a gente abre um debate muito saudável sobre isso, sabe? Eu falo, doutor Sérgio, mas a questão vale a pena, aqui os colegas, a gente cada vez mais pesquisar sobre o assunto, a gente começar a escrever sobre isso. Nós temos vários relatos, vários pacientes. Não, e outra coisa, você foi prova disso, né? Quando nós chegamos lá no México, o que o Calunga estava usando? Pois é, heparina. Então, heparina. Exatamente, e foi super interessante. Usando essa dosagem. E a gente começou a perceber que a coisa está avançando, porque nós tínhamos nós participamos de um curso aqui que veio um outro cubano e ele nos questionou, um outro médico cubano, que eu não vou citar o nome, mas ele inclusive nos questionou muito, falou assim, não usa heparina, só ACD. E nós falamos, olha, mas o ACD está dando esse problema. Não usa. Aí o tempo passou, nós encontramos outro médico cubano, do próprio doutor Calunga, e ele já começando a usar heparina nas dosagens. Então, eu acredito que em pouco tempo aí nós vamos ter alguma coisa escrita sobre e vai vir alguma atualização aí mais para frente, quem sabe na Declaração de Madrid. Né? Porque essa coisa está avançando e a gente já percebeu empiricamente que a coisa não acontece. Eu queria ter tempo para fazer esse artigo. Pois é, né, Marli? Laurita, eu queria ter tempo para fazer esse artigo. Na verdade, o tempo é um grande desafio para a gente. Eu e a Marli recebemos um convite há pouco tempo da doutora Márcia, de Curitiba, para a gente participasse para escrever um capítulo de um livro, né, Marli? Sobre ozônio, né? E a gente teve que negar com muita dor no coração, né? Porque por falta de tempo. Exatamente por isso. A coisa bem puxada. Mas as coisas estão andando e vem coisa boa aí. Bom, olha só. Olha essa pergunta do Célio, Marli. Ele fala que Bossi, ele coloca lá nos escritos dele, que concentrações baixas, tipo de 10 microgramas, ele desativa o sistema antioxidante do corpo. Aí ele pergunta, isso seria apenas em doses sistêmicas? Eu vou começar a responder e você pode continuar, tá?
que acontece? Seria somente em doses o quê? Eu não entendi. Sistêmicas. Tá. Tá? Eu vou começar a responder aqui a alguma coisa, mas ali depois continua aí. Ó, primeiro, eu particularmente em doses sistêmicas, 10 microgramas é muito baixo. Ele coloca aqui por ml, aí vai subir um pouquinho. Existe a questão, quando a gente fala em doses baixas, elas são aquelas doses, e o Célio já deve saber disso, por isso ele está perguntando, são aquelas doses que elas vão até 20 microgramas. É verdade. 20 no máximo, 25 no máximo. São imunomoduladoras, né? Isso, é isso mesmo. Doses muito, muito, muito baixinhas, né? Muito baixa de 10, a gente não usa para essas vias sistêmicas, a gente usa mais, por exemplo, para lipodistrofia, né? Para quebra de fibroses, no tratamento, por exemplo, de celulite, gordura abdominal, a gente vai usar essas local. Sistêmica, sério, é fato que você pode estar ativando as enzimas de uma tal forma que você vai perder esse time da bioestimulação. A gente sempre sobe um pouquinho. Eu gosto de trabalhar sempre muito próximo do 20, 18, 20, exatamente para que a gente tenha exatamente a bioestimulação conforme está descrito em vários artigos, né? O que você acha, Marli? É isso mesmo, né? São estimuladores do sistema, né? Então, quando eu quero fazer uma imunomodulação, quando eu quero mexer no meu sistema imunológico, eu preciso usar doses baixas, né? Que para dar um estímulo ao meu sistema imunológico. Eu não posso jogar doses altas no meu organismo, né? Que não vai imunomodular, né? Então é dose baixa mesmo. Eu, particularmente, quando é esse fim que eu quero, eu não passo de 20, faço 18, faço 15, né? Eu não passo essa concentração. São uma concentração imunomoduladora, né? Modula o sistema enzimático, né? E tudo mais. Exatamente. Bom, eu vou agora entrar aqui num outro tópico, que foi um pedido até da Marli na live passada, e a gente não pode deixar de falar isso aqui, porque ozônio, a gente sempre está associando ozônio com outras terapias. E a gente percebe também que quando associada de forma correta, a gente potencializa. Então, por exemplo, teve uma pergunta aqui agora, a colega falou assim, o que vocês estão usando ou fazendo para definir o estresse oxidativo do paciente? Existem duas formas, tá? Existe a forma clínica, de observação, anamnese, você consegue avaliação de pele, couro cabeludo, a questão do comportamental, algumas perguntas que a gente faz ali na anamnese, que a gente consegue ali estabelecer se esse paciente tem um alto grau de estresse oxidativo ou não, e até mesmo a própria idade. Agora, outra forma que a gente tem utilizado é a microscopia de campo escuro claro. Tem dado muito certo. Quando você vai buscar isso na literatura, você vai ver que nós não temos tecnologia para definir o estresse oxidativo. Hoje, o que temos aí, para a gente estar vendo isso, é a biorressonância e a microscopia de campo escuro, que é onde a gente consegue observar isso, tá? E quando você fala em estresse oxidativo, é um ponto super importante. Hoje, dentro daquele rol das contraindicações do ozônio, não tem ali bem definida assim, contraindicação direta, estresse oxidativo. Porém, essa avaliação, ela é importante, tá? Porque quando você tem ali, por exemplo, na microscopia de campo escuro, muitas células crenadas, primeiro a gente organiza esse terreno biológico para depois você estar entrando com ozônio. Aí você potencializa a ação e chega no que você quer. Marli, PRP. O que eu já tratei com resultados excelentes lá no consultório, excelentes assim, do paciente começar um tratamento, receber alta e está indo muito bem, inclusive tem aí nas nossas lives de depoimento. Lesão de tendão de Aquiles, condromalácia, condropatia, artrose de quadril, lesão de ombro, epicôndio e queda capilar. Tudo isso com o plasma rico em plaquetas. Fala pra gente, Marli, o potencial dessa técnica aí, coisas que eu já vi que você tem feito aí sensacional. Fala pra gente um pouquinho.
Então, o PRP, ele tem um potencial muito grande, né? Por quê? Porque ele regenera osso, tendão, cartilagem, músculo, né? Tem a questão do IGF-1, que aumenta aumenta o rendimento. O IGF-1, ele aumenta a ornitina, a carnidina, ele aumenta a questão do déficit da força cardíaca durante o treinamento, enfim. O PRP, ele é perfeito. Então, nessas regenerações de joelho, né, hérnia de disco, vai pegar o refrigerante lá, hérnia de disco e tudo mais, ele é perfeito, né? Então, por quê? Por essa razão de poder regenerativo. O que ele precisa? Ele precisa de uma célula. Ele só precisa de uma matriz para formar novas matrizes, através do processo da angiogênese, né? Então, a partir dali, ele vai formar novos vasos, né? Novas células recorrentes ali. Então, e também ele capta os íons capta as células tronco circulante do meu organismo, isso é muito importante. Capta como? Através dos íons de cálcio presentes no sangue, né? Então, ele capta as células tão circulantes do meu organismo. Então, o PRP hoje a gente tem usado assim para N coisas, não é só na estética, né? A gente faz até preenchimento, faz para estimulação de colágeno. Essa época do Covid, a gente tem feito no couro cabeludo. Aliás, o senhor tem que remarcar lá. Vamos remarcar para a semana que vem para dar continuidade. Tá? Segunda-feira estou lá. Segunda, terça, até quarta eu estou lá. Quinta eu já estou voando de novo. Então, assim, ele estimula o colágeno, né? Ele estimula o crescimento capilar. Então, o PRP, ele é realmente perfeito. Por quê? Porque ele tem fatores de crescimento, né? O PRP, o plasma rico em plaquetas, ele tem mais de 80 fatores de crescimento. Muito mais de 80 fatores de crescimento, né? E eu sempre destaco 7 fatores, que são os principais fatores de crescimento que existem lá no PRP, né? Para essa questão de fator de crescimento, né? Mas, enfim, é muito eficaz. O PRP né, os preenchimentos de bumbum, preenchimento de seio, né, partes íntimas, né, a gente tem feito esse trabalho também, mas é perfeito. Assim, e é uma técnica totalmente segura, por ser um produto totalmente autólogo, né, então eu não tenho riscos. O pessoal, mas não tem risco, você não fala dos riscos do PRP. Eu falei assim, olha, PRP em si, ele não tem risco. O que pode ter risco é o mau uso da técnica. Mas ele não tem, por ser um produto totalmente autólogo. Eu sempre, alunos da estética me perguntam, mas e se eu pegar uma artéria? É seu sangue. Seu corpo vai reconhecer. É diferente de você fazer um ácido hialurônico e você fazer uma necrose de asa de nariz. PRP não acontece. Se você pega uma artéria, ele vai absorver. É bem diferente. Não vai ter problema. Bem diferente do ácido hialurônico. É bem diferente. É outra coisa. E as regenerações, né? A gente tem pegado, o que a gente mais pega é hernia de disco e joelho, né? Perfeito. Trabalho sempre associando o ozônio, é claro, junto com o PRP. Há até um artigo falando, né, pacientes com hérnias, né, e falando da regeneração do disco ali com o PRP. É perfeito, é muito, muito bom mesmo. O PRP, inclusive a Marli, além de tratar as patologias, as lesões, tudo, ela aproveitou bem esse lado da estética. Já é uma área que eu não entro, não gosto de tratar doença, lesão, a área de estética eu deixo todo com ela.
mas tem feito um trabalho assim sensacional. Eu até sugiro que vocês depois entrem, quem não entrou ainda, entre nas redes sociais da Marli lá. Tem muita coisa legal que ela está fazendo com o PRP. O plasma rico em plaquetas, o ponto mais forte dele é exatamente o fator segurança, né? Que é um ponto importante. Lá no Conselho de Enfermagem, a gente tem tentado trabalhar lá com o pessoal exatamente na regulamentação dessas muitas técnicas. E os pontos que são mais discutidos nas câmaras sempre são a questão da segurança, dos trabalhos escritos, de tudo isso. E tem muita coisa, tá, pessoal? Tem muita coisa escrita. A gente precisa escrever mais aqui no Brasil, até para a gente ter mais embasamento, porque é igual a biorressonância. Há pouco tempo agora o Conselho não autorizou, desaprovou a utilização da biorressonância pela enfermagem, exatamente pela falta de material, de artigos escritos. Não adianta a gente falar. Eu cheguei a comentar com o vice-presidente lá do Corém, falei para ele assim, ó, Corém Brasília, tá? Eu falando para ele assim, mas tem muito trabalho, inclusive na Alemanha. Tem muita coisa que ele falou, a gente sabe, tem muita coisa escrita em algum lugar, mas não tem coisa escrita aqui. Então a gente precisa que isso avance. Inclusive eu fiz uma live com o deputado. Mas eu vou te dizer uma coisa. Tem muita gente fazendo trabalho de PRP aqui no Brasil. Tem muita gente, a gente sabe. Muita gente. A gente sabe. Muita gente fazendo trabalho. Tem trabalhos que foram até... tanto que a Anvisa está muito de olho nessa questão. Ela tem aprovado, por exemplo, em 2018, 2019, ela aprovou o colírio de PRP. Uhum. Eu tenho ensinado meus alunos nos cursos a fazer degeneração macular, síndrome de Jogre, né? Tem melhorado, e outras patologias, né? Olho seco. Então, assim, o problema é esse. Olha, gente, eu costumo dizer o seguinte, o problema do nosso país é o investimento em pesquisa, que não é bom, e o lobby da indústria farmacêutica, que também não é bom. A gente sabe que o PRP, hoje, ele é um procedimento caro para a gente que executa, para a gente que está fazendo a técnica. Por quê? Eu, por exemplo, eu escolho o melhor tubo para fazer o meu PRP, né? Eu escolho o melhor tubo, são procedimentos caros, tudo é caro, tudo para PRP é caro, né? Então, mas, mesmo assim, é uma técnica que se torna, além de ser segura, ela pode se tornar muito barata e favorecer muita gente, né? Eu vejo, eu tenho, assim, experiências largas, assim, assim, ao longo da minha carreira, ao longo que eu pratico a técnica, né? E ver resultados assim, que depois o paciente vai lá no ortopedista e o que aconteceu? Fiz tal procedimento, né? Aí eu sempre falo, não cite meu nome, pelo amor de Deus, não cite meu nome, por favor, eu vou te curar, mas não cite meu nome. E assim, tem médico que é acessível. Eu tive médico de um paciente dele, que veio para mim, que resolveu o problema dele, que o médico resolveu fazer o meu curso. Ele fez o meu curso, eu falei assim, cara, isso é fantástico. E hoje ele aplica a PRP, né? Ele faz. Então... assim, eu entendo, né, o conselho. O conselho, a história é assim, a gente precisa escrever. Eu fiz uma live com o deputado Jorge Viana, Marli, ele até se predispôs a receber a nossa visita para conversar com ele, de disponibilizar até verba parlamentar, tá, para pesquisa. Não sei se você está sabendo, Brasília vai ter agora a primeira universidade, né, distrital. A gente tem uma faculdade, que é a FEPEX, e agora foi aprovado o projeto para se criar a Universidade de Brasília, né? Não é a UNB, o UNB é federal, é do Distrito Federal. E a gente estava comentando, ele entrou nesse assunto e falou, olha, Edson, mas aí é necessário mesmo que a gente se torne cada vez mais forte, relate, descreva todo o processo, do início ao fim, desenvolva as metodologias, escreva e elabore trabalhos, porque não vai demorar para isso chegar, por exemplo, nos conselhos e tal. Na medicina, a gente já sabe...
Pode o falar. Conselho Federal de Fisioterapia, ele aprovou que o fisioterapeuta fizesse o PRP. Só que o que aconteceu? Como eles queriam colocar os injetáveis também junto lá, uma coisa assim, então eles tiraram para que englobasse outras técnicas também junto, Viu? além do PRP. E temos a Odonto, né, Marli? Então, E temos a Odonto trabalhando com PRF, né? Já há muito tempo. PRP, PRF. Isso. Então, assim, que essa nossa conversa, na verdade, ela sirva mais de estímulo. Ó, tem muita gente perguntando, mas o conselho permite? Não sei quem está autorizado. Na verdade, a mensagem que a gente quer deixar aqui é para que você... Deixa eu responder essa pergunta. Fique à vontade. Deixa. Olha, eu trabalho com ozônio há 23 anos. Se eu fosse esperar por conselho para me trabalhar, eu não estava trabalhando. Eu não estava aí trabalhando. Eu trabalho com PRP já tem 13 anos. Se eu for esperar por conselho, gente, eu vou te dizer uma coisa. Desculpa eu falar isso, mas o conselho não faz nada. Ele faz muito pouco pelo profissional. Infelizmente é assim. Ele faz muito pouco pelo profissional. Muito pouco mesmo. Você não vê nos jornais de conselho o âmago do que o conselho está fazendo por nós. Se eu for ficar esperando por conselho, eu não trabalhava. Tá? Então, a dica que eu dou é essa. Agora, se você é quadradinho, não faça. Eu não. Eu sou bem redonda. Eu gosto muito, eu vou além daquilo que eu posso fazer. Eu sou bem nos dois âmagos, redonda dos dois jeitos, né? Sabe por quê? Porque não dá para você ficar nessa esperando conselho para você trabalhar. Entendeu? Você vai ficar aí a sua vida esperando conselho te autorizar a fazer uma técnica. Infelizmente, nosso país é assim. A gente não tem realmente quem lute por nós. A realidade é essa. Eu tenho que falar, eu estou lá no conselho, eu tenho que tomar alguns cuidados. Eu tenho que... Desculpa, eu sei que você está falando, desculpa. Quem já conhece a Marli sabe como ela é. Eu falo mesmo. Eu vou contar uma outra experiência. Uma vez a gente estava num curso, aí o pessoal lá e falou assim: nossa, vocês dois dão certinho, porque é uma que bate, o outro que assopra. Então, assim, eu vou falar agora o lado. Tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado, porque conselho, ele é movido por provocação. Então, muitas vezes, nós temos os problemas aí. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu aqui em Anápolis. Nós tínhamos um colega da fisioterapia que estava bombando em cursos de formação, fez um grande evento, o Conselho de Medicina foi lá e entrou com uma liminar e ele teve que parar o curso. Então, assim, existem as leis, a gente precisa tomar cuidado, porque se um conselho for provocado, ele vai lá te fiscalizar. E se estiver fazendo coisas que não devem ser feitas, vai dar problema. Nós temos uma outra colega biomédica, estudante de biomedicina, Ela fez alguns cursos na área de terapias integrativas em Anápolis. E a clínica dela foi fechada exatamente por causa de denúncia, algumas coisas, trabalhando com equipamentos que não tinha autorização pela Anvisa. Então, assim, não quer dizer que eu, Edis, acho que tem que ser assim. Não, eu acho até que deveria ter um pouco mais de abertura, sim, para que a gente conseguisse, esses profissionais que trabalham de forma empírica, tivesse mais facilidade até para escrever, publicar, para que a gente conseguisse os reconhecimentos. Mas muita atenção, muito cuidado com isso, para que você não tenha problema. Pois é, agora, eu fiz uma live, você sabia? Eu fiz uma live, só para fechar o raciocínio aqui, eu fiz uma live com o presidente e vice-presidente do Corinthians Federal. E foi muito interessante, eles estão abertos, eles não estão fechados, eles não estão à caça dos profissionais da enfermagem. Pelo contrário, falou, pelo contrário, inclusive ao vivo, fazendo a live, falou assim: você está convidado para participar da nossa Câmara Técnica, exatamente para a gente abrir esse debate. Eles estão atrás, olha, eles estavam relatando que estavam com dificuldade para achar profissionais enfermeiros da área da estética. Olha só, Marli, interessante.
sabe? Para debater sobre algumas coisas internas lá que é necessário. Nossa, e tá cheio, né? Tá cheio. Mas tá cheio. mas não cheio assim. Mas sabe qual é o problema? As pessoas têm medo de se expor. Sim. Tem medo. Dito. O problema é esse. Ó, eu vejo os meus, mas se o conselho bater lá, eu falo assim, gente, faça tudo certinho, porque o conselho, a Anvisa, ela só vai na sua clínica por denúncia. Se alguém te denunciar, ela não fica lá batendo na sua porta, não. É só por denúncia. O que eu queria completar daquilo é que não existe nenhuma lei nesse país que te impeça de passar qualquer tipo de conhecimento. Então, o que é tanto que aconteceu lá com o menino, ele não perdeu a causa, né? Porque não existe. Passar conhecimento é livre. É livre. O que você vai fazer com o conhecimento daquilo que você aprendeu, aí é outra questão. Então, eu estou falando com relação a essas questões de curso. Você pode dar o curso que você quiser. Isso, eu procurei o advogado. Você sabe quem é o advogado, né? E ele não existe. É livre. Você pode passar o conhecimento. Isso não existe. Proibir a pessoa de fazer um curso não existe. É livre. Então, é um absurdo. Olha, sinceramente, se tiver um médico nos assistindo, o Conselho Federal de Medicina, ele é pobre, ele é porco, sabe? Porque ele só pensa no seu grupo, né? No seu grupo. Ele quer fazer só para o médico. Aí o dia, como fizeram com a acupuntura? Brigaram com o pessoal da acupuntura. E aí o que fizeram? Depois queriam a acupuntura para eles, né? Saiu há umas 2 semanas, Edinho, que o medicina tradicional chinesa agora tem CID. Legal. Sim. Tem CID. Tá? Então, assim, é uma coisa assim que a gente vai ter que. Às vezes eu vejo que a gente vai ter que lutar a vida toda com o Conselho Federal com o Conselho de Medicina. A vida toda a gente vai ter que ficar nessa briga. Aí, Marli, olha, de novo, né? Só para a gente até fechar essa ideia. Olha como é importante os conselhos, tá, pessoal? A gente não pode demonizar, sabe, os conselhos. O conselho de o ano de 2020 foi o ano da enfermagem. E nós avançamos muito, muito. Inclusive saiu a regulamentação para ozônio, terapia para enfermeiro. Os caras estão. A questão de prescrição de algumas medicações, desde que você seja enfermeiro dos 3 níveis de atendimento da Secretaria de Saúde primária, secundária e terciária. Existe um rol lá. Então, avançamos. E continuamos avançando. Então, a verdade precisamos nos unir cada vez mais. Né? Fazer trabalho, aproveitar uma pessoa como você, Marli, como outras enfermeiras, Márcia lá em Curitiba, outros profissionais. O problema, sabe o que é, Edinho? A mente de hoje, ela está mais aberta. É como o Ricardo sempre fala, né? Eu sou raiz. Eu vim de uma repressão. Entendeu? Então, isso a gente carrega. Então, a gente fica assim... É uma coisa que fica na gente. Assim, você vê aquela repressão... Eu entendo, eu sei que as mentes elas vão evoluindo, pessoas novas, com outra mentalidade, vão entrando e vão modificando aquelas coisas lá do passado, né? Que tanto assim prejudicaram. Eu acredito que vocês devem estar trabalhando para que essa concepção mude, né? Para que essa coisa mude e a gente realmente possa trabalhar com um pouquinho mais de dignidade, com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Não com aquele pesar. Eu vejo nos meus cursos, o pessoal fica com temor de conselho, sabe? O conselho, se o conselho, eu falo assim, sabe? Gente, para não falar. Valeu,
Vamos, deixa eu avançar aqui para outras coisas aqui. Tá, vamos voltar aqui ao nosso Isso. Até nosso porque o tema. pessoal já estava te chamando aí para comer, daqui a pouco já está na hora de jantar. Bom, Marli, tem uma questão aqui da questão do uso do ozônio para feridas. E eu vou chamar a atenção para isso também, porque nós estamos aí com o enfermeiro Ricardo aí na sua clínica, que é um especialista em tratamento de feridas, tem feito um trabalho belíssimo. E essa semana em especial é uma semana bem legal, porque a gente já tratou vários pacientes. A gente tratou em conjunto aí um paciente de um amigo médico nosso, né, do interior da Bahia. Veio, passou lá por mim, passou por você. Conversei com ele a semana passada, viu, Marli? Disse que ele está super bem, o sogro dele. Agradeceu muito o nosso trabalho, tá? Falou assim, olha, você, Marli, e ele é um médico, pessoal. Você vê como é possível, sim, a gente unir essas categorias, cada um na sua área, e é possível. Bom, eu dei alta para uma paciente chamada Marli Martins. Inclusive, amanhã eu vou fazer Eu vi lá, meu nome. Meu nome, Marli. Ela vai fazer uma live comigo amanhã às 18 horas, de depoimento. Ela vai falar, é uma senhora de 70 anos, um amor de pessoa, com neuropatia diabética, uma ferida que, assim, super complicada, problema de circulação, problema nas extremidades. Nós fizemos um trabalho com ela super interessante, tá, Marli? Aí vem aquela história novamente da questão dos protocolos a serem seguidos, né? E eu adotei um protocolo com ela um pouquinho diferenciado também, bem parecido com o que eu estava fazendo com o Renzo, que a gente está tratando o câncer que o Renzo está enfrentando. Eu fiz durante 2 semanas alta hemoterapia maior e menor, 2 vezes, com 3 dias de espaço de um para o outro. E eu misturei óleo ozonizado com zeólita. E eu colocava porque ela abriu umas feridinhas e bem infeccionada. E a gente nem fez bag. Eu não adotei o bag com ela. Eu fiz só o óleo ozonizado com zeólita. A gente lavava com soro ozonizado e tratei outras coisas, né? Tipo, fazia ILIB, a gente orientou a questão nutricional com ela e a exposição ao sol, tudo, as vitaminas, vitamina D, do complexo lá, A, E, que é as vitaminas lipossolúveis. Bom, ela recebeu alta semana passada, foi muito legal. Eu até postei lá, vou ver que você repostou. Obrigado, Marli, por sempre estar nos ajudando aí, divulgando esse trabalho. Com a equipe lá de enfermagem, porque as meninas também uma atenção sensacional. Ela super feliz, tá? E eu eu achei super interessante, porque nós conseguimos fazer uma cicatrização com um tecido bem diferente daquele tecido que a gente vê no processo de cicatrização, que ele é mais sensível, um tecido mais resistente. E a paciente saiu super satisfeita. E aí, tem uma pergunta que foi feita, inclusive, nas redes sociais, que o senhor falou assim: a única forma de tratar a ferida para ter resultado é utilizando bag óleo ozonizado? O que é que você acha, Marli? Olha, vou te dizer uma coisa. Vou de novo. Eu sou raiz. O Ricardo é Nutella. E ele é especialista. O Ricardo está assistindo, Marli. Ele está assistindo? Está assistindo? Eu acho que tá. Olha isso, daqui a pouco ele vai aqui, tá, chama de Nutella. Mas ele basicamente foi ele que botou esse apelido. Ele falou assim, você é da raiz, eu sou Nutella. Assim, e ele é um especialista em feridas, né? E aí eu olhava a ferida, a coisa foi assim, ó, óleo ozonizado, bag óleo ozonizado, meu filho, isso aí você fecha rapidinho. Aí não, vem com AGN, vem com não sei o quê, vem com fitoscal, bota de una, não sei o quê. Eu falei, olha, eu sou raiz. Bom, respondendo a sua pergunta, eu acho que tudo você pode estar associando, entendeu? E eu estou aprendendo isso. Tem como né? mudar. Porque eu aprendi muito com ele. Eu tenho aprendido muito com ele com essa questão, né, de feridas, né? A gente, às vezes a gente tem que abrir um pouco a mente para coisas novas. Então, assim, que eu falo para ele, eu falo assim, ó, eu fecho isso aí tranquilamente, com óleo ozonizado bag e óleo ozonizado, eu fecho essa ferida aí, tranquilamente.
Mas se você pode associar algo mais, se você pode estar dando upgrade na ferida, fazendo de uma outra forma, eu realmente vi lá na clínica ele fazendo com resultados assim muito bons, entendeu? Muito bons mesmo, né? Pacientes que ele usou um algo mais, né? Ele usa muitos produtos da Piosana, né? São produtos maravilhosos e ele usa muito. E eu vi os resultados muito bons, né? Mostrei para ele que ele tinha uma concepção assim que ferida oncológica não se pode colocar óleo, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, pode sim, pode porque eu já fechei ferida oncológica com óleo ozonizado. Então ele mesmo assim já é assim, é uma troca. Ele me ensina de um lado e eu passo a minha experiência do outro. Eu falei assim, não, você pode usar sim. Eu já usei e fechei. Você já fechou, né? Você já fechou, eu já fechei. Então, assim, mas sou totalmente aberta para coisas novas que possa... o laser, gente. O ILIB, perfeito, né? Para fazer... Tenho visto, assim, os alunos que usam, né? Eu tô doida para pegar uma ferida, né? Você não gosta, não é muito assim aquilo que você gosta, e é o que eu gosto. Eu amo pegar um pé diabético, uma ferida venosa e tratar ela. Assim, é tudo cíclico, né? Ultimamente eu tô sem ferida nenhuma. Mas, assim... Tem época que aparece várias, né, Maria? É cíclico. Então, assim, a gente tem ele, com o Ricardo lá, eu tenho aprendido muito com ele, com relação a essa questão de feridas, do que usar, do que não usar, de fazer, porque, afinal de contas, ele é especialista nisso, né? Então, a gente tem que respeitar aquilo que, né, que ele aprendeu e que ele tem usado e que realmente tem dado resultado. Da mesma forma que ele não acreditava no ozônio, e que começou a usar e viu os resultados de usar só óleo ozonizado e bag. Então, eu acho que não tem problema nenhum você estar associando. O que acontece com relação a bag e óleo ozonizado? É exatamente você também saber utilizar no momento certo, né? Então, às vezes a gente vê um erro comum, uma ferida não infeccionada, as pessoas insistindo com bag. E aí você fica ali no bag, só no bag, só no bag, e fala assim, mas não está evoluindo da forma. Não, é porque você não está usando da forma correta. E quando a gente faz associação, por exemplo, eu já tive paciente que eu tratei com oxigênio concentrado, Marli, fazendo Vonardene, entendeu? E Lib, ozônio, entendeu? E tratando com óleo ozonizado. Como eu já apliquei ozônio também, pele ferida, entendeu? Isso. Então, a gente, fazendo as infiltrações, pele. Então, é aquela análise, aquela coisa do que você tem que ir avaliando, tem que ir pegando a prática e dá certo. A pergunta foi assim, só fecha com bag e óleo? Não, não fecha só com bag e óleo. Mas Não. Existem as coberturas fecham também. Tem um monte de cobertura que você pode usar, mas vai fechar. Com óleo e bag também fecha. Também fecha. Com relação às feridas, principalmente essas feridas mais extensas, né? Eu costumo conversar bem com o meu paciente, por quê? Porque é bom associar outras técnicas, que às vezes você pega só o bag e o óleo, você vai levar algum tempo, né? Então, o paciente precisa entender que não fecha da noite para o dia, às vezes, porque existem outros fatores, fator nutricional, idade, hidratação, existem tantas coisas. Por exemplo, lembra, Marli, pacientes que são fumantes, que têm úlceras venosas, né? A úlcera venosa, por exemplo, já envolve problemas circulatórios. Então, existem outros fatores que não dá para ser assim, uma coisa muito específica, né? Você vai ter que avaliar. Só para responder aqui. Exatamente. Eu vou falando alguma coisa. E só um pouquinho antes de você responder, e tem também, né? Eu gosto de usar quando tem uma ferida para finalizar ela, aquela ferida que estagna, né? Fica estagnada, você fica ali, né? A membrana de fibrina,
né? Que fecha rapidamente você fazendo a membrana, entendeu? Sim. Que é fantástico também. Aí já entra o PRP, já entra o plasma PRF, né? O PRF. Aí tá vendo? São as técnicas que vão ali juntar. Pessoal, olha, eu vou falando algumas técnicas, né? As pessoas vão perguntando aqui. Por exemplo, o zeólite. O zeólite é uma rocha vulcânica que a gente utiliza e ela é sensacional, principalmente para tratar verminose, metais tóxicos, ela pode ser ingerida. A gente mistura ela com óleo ozonizado, a gente mistura com óleo de coco para tratar ferida também, porque ela mata bactérias. Então, são algumas coisas que tem. O Von Ardenne é uma técnica desenvolvida pelo Dr. Von Ardenne, tá? Que é a utilização do oxigênio concentrado. E a gente utiliza ele e administra algumas soluções. E ali a gente, oxigenando, administrando esse oxigênio de forma concentrada, os resultados são sensacionais, inclusive para tratamento para câncer. E a gente tem feito isso associando o ozônio, oxigenando bem tecido, para proporcionar cicatrização, e aí vai. E uma próxima oportunidade a gente fala mais sobre isso. Inclusive a gente tem conversado com a Marli, conversei com ela ontem, a possibilidade da gente estar fazendo aí alguns cursos, não só de ozônio, né, associando ozônio terapia com outras terapias, falar de ozônio, ILIB, ozônio, outras coisas, Von Ardenne, microscopia, que eu acho que as pessoas têm tido muita curiosidade, e quando a gente fala isso nos cursos, as pessoas querem se aprofundar nisso, e olha, pessoal, vale muito a pena porque os resultados são potencializados. Marli, última perguntinha para deixar você ir jantar. Que eu acho que vai terminar já estão jantando, né? Ninguém me esperou. Olha, estão todo mundo lá jantando. As duas perguntas que também... Eu fiz uma live com a Ariane, que é uma sexóloga que está bombando aqui em Brasília, no Brasil todo, e foi muito legal. E uma das perguntas ele fez, inclusive eu comecei a receber muitas perguntas a respeito, que é o uso da ozonioterapia e algumas outras terapias, e aí a gente vai focar no ozônio aqui com a Marli, na questão do libido, aumento do libido, e no tratamento da questão da fertilização. Marli, como é que é isso? Existe, não existe? Existe sim, olha só. Tem um tratamento que eu tenho, inclusive eu estou até com um paciente fazendo. O paciente ele teve um câncer de próstata, né? E ele não fez a cirurgia, convencional, mas ele teve esse problema, né, de perdeu, né, a função erétil ali do pênis. Ele tem a coisa, mas perdeu a função erétil do pênis. E eu estou usando uma técnica nova nele, né? É até engraçado de falar, mas o pessoal fala assim, é um bag peniano, com uma técnica, um bag peniano, que você faz tem um aparelho específico que você coloca ali no pênis, e você vai fazendo bag e insuflando ele. E esse paciente, assim, relatou uma melhora, assim, considerável. E óleo ozonizado. Essa é uma, tá? E óleo ozonizado. E a aplicação, para vascularizar. Como é que é essa aplicação? A mesma técnica quando você faz peroni, né? Você faz lá na base. Gente, tem que tomar muito cuidado com essa técnica. Por quê? Porque o pênis, ele é muito vascularizado. Se você pega um vaso ali, paciente você faz aqui, ele apaga na hora. Tudo bem, a gente sabe que ele vai apagar, vai voltar, mas é uma situação meio difícil. Então tem que tomar muito cuidado, aspirar, tá? E essa técnica do bag peniano, ela alinhada à aplicação, assim, eu tô fazendo nesse paciente, já tem assim, uns 4 meses. E na terceira sessão ele já relatou, eu não fazia ele já relatou uma grande melhora.
falei assim, nossa, eu sou outra pessoa. Tem efetividade. E a aplicação, né? Você fazendo a aplicação, porque antigamente eu só fazia aplicação, já tinha um bom resultado. E agora, com essa questão, principalmente para esses pacientes que teve CA, vai ser um boom, né? Assim, voltar toda aquela parte, né? Exatamente. Sabe que eu tenho feito, sabe os resultados que eu tenho tido, Marli, até com fertilização e a questão libido. Trabalhado a parte nutricional como um todo, que é a base. Não tem jeito, para você organizar esse terreno biológico, você tem que trabalhar a parte nutricional. Inclusive, uma live que eu fiz agora recente, inclusive na mentoria, na sua mentoria, a gente conversou bastante, né? Até passamos muito do horário lá, mas o pessoal gostou muito. Por quê? Porque foi o que eu disse, né? A base é a nutrição, ele é o primeiro pilar. A gente precisa estar sempre orientando. E aí inclusive a mentoria foi sobre nutrição nas terapias inteligentes, usando terapia. E eu até levei ali uma forma para as pessoas entenderem que nutrição não é tão fácil como a gente imagina. E é por isso que existe o profissional nutricionista, né? Quando a gente não tem esse profissional nutricionista aí na nossa clínica, você faz as parcerias com ele, deixa ele tratar a parte nutricional e vem tratando, que você vai ver que você vai potencializar muito esse tratamento. Então eu começo, Marli, trato toda a base nutricional, vou trabalhar a parte da modulação, tá? Então, às vezes tem muito déficit lá de testo, né? Tem um cortisol muito elevado, o estrogênio alterado, problemas de tireoide, T3, T4, então você tudo vem corrigindo isso tudo. E aí a gente trabalha o sono regenerador, para diminuir o estresse oxidativo. E depois eu venho trabalhando ozônio pelas vias sistêmicas normais. Olha, sensacional, viu? Respostas boas, muito boas. Pacientes de qualquer idade, tá, pessoal? Então, nós temos aí homens já aí mais de 50, 60 anos, que começam daqui a pouco a relatar que realmente estão se sentindo melhor. Mulheres com problemas de endometriose, problemas para engravidar, que aí você vem com ácido fólico, metilfolato, metilcobalamina, vitamina E, né? Trabalha isso no homem também. E as coisas começam a acontecer. A gente, inclusive, tem uma nutricionista bem forte e trabalha muito bem isso, a Fernanda Padovani. Vale a pena também ver muita coisa que ela coloca lá, que você começa a ver que funciona. E o ozônio, ele vem para potencializar e a coisa funciona. E é bom ouvir a Marli falar dessas novas práticas que ela está adotando, que né, de repente a coisa ainda potencializa ainda mais. Muito bem. Marli, olha só. Gente, muito obrigado, tá, pela audiência. Cada vez que a gente faz nossas lives, está subindo mais. Hoje a gente bateu quase 30 pessoas aqui. Meu sonho é a gente bater 100, e eu queria que vocês nos ajudassem, sempre divulgassem as nossas lives. Faz parte, isso é que nos motiva, isso é que faz eu e a Marli ficar quase até 10 horas. Começamos às 8, já é 21, 22, né? Falando. E assim, eu sei que tem muito assunto, tem muita pergunta que ficou aí para trás, mas a gente vai voltar. A ideia é que a gente faça uma live por semana. Precisa juntar as nossas agendas, mas a gente está conseguindo, e a gente vai estar sempre trazendo aqui, trazendo coisas novas e abrindo discussão com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero mesmo, do fundo do coração, que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, o conteúdo, da forma como a gente tem levado. E vocês também podem sugerir. Entre nas nossas redes sociais. Gostaria que vocês falassem disso, falassem daquilo. E eu e a Marli, a gente vai ter o nosso maior prazer. E, olha, eu e ela. E quando eu falo eu e ela, é porque eu falo por ela também. A gente quer muito te encontrar lá no Rio de Janeiro, todos vocês aqui, as 30 pessoas que vieram, porque a gente quer conversar ali pessoalmente e bater papo e trocar ideias. Vai ter um pessoal do Rio de Janeiro lá também, muito interessante, que tem feito coisas maravilhosas lá, que vale a pena a gente escutar e bater um papo. Lili, pode se despedir. Fica à vontade. É um curso, gente, que tem que assistir, né? Vale a pena você investir, até porque aqui no Brasil vai ser muito, se for para levar lá para fora, vai ser muito mais caro, né? Precisa investir. E é um curso maravilhoso. Às vezes a pessoa não quer, não vou, mas o curso é maravilhoso.
Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, o convite, né, de estar aí participando. Agradecer a todos. Se quiserem ter mais informações, é só me seguir lá, Marli com Y, tá? Moreira G, Marli Moreira G. Tem todas as informações lá, de cursos, de tudo aquilo no ozônio, no PRP. Muito obrigada e boa noite. Isso aí, pessoal. Ó, eu tenho um canal lá no Telegram só dica de ozônio, tá bom? Pode entrar aí na BIOS aí, clica lá, você vai para lá, chama a galera do ozônio e www.dr.edsrodrigues.com.br, tem lá muito artigo, muita coisa lá no nosso site. Acompanhe a gente, fica com a gente no canal no YouTube, Dr. Eds Rodrigues, entra lá também. Marli, um grande abraço no seu coração. Olha, um abraço aí para sua família, tá? Esposo, filha. E semana que vem a gente está lá e a gente bate um papo pessoalmente também, tá? Boa noite. Tá joia. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau.